Como é que eram os natais em Monte Alegre? Como é que eram os natais na Vila Harmonia? Nós estamos aqui numa casa na Vila Harmonia, na Rua Iota, uma casa típica de madeira. E uma coisa interessante aqui para a gente comentar é que esses pinheirinhos que a gente utilizava nessa época, eles eram ofertados assim, eles vinham da área florestal. E os escoteiros, eles vendiam a preço simbólico, né? Ali em frente do cinema. Então, todas as casas que queriam adquirir esse pinheirinho, então iam ali em frente do cinema, na Avenida Brasil, e os escoteiros estavam lá então para fornecer então esses pinheirinhos de Natal. Interessante que a gente lembrar também que em algumas casas ali na Avenida Brasil, por exemplo, o seu Teixeira, ele plantou 2 pinheirinhos e à época então eles enfeitavam, né? E com o tempo passou, então viraram 2 majestosas araucárias ali, então lembranças desses natais de harmonia. Então aqui a minha querida sogra, Dona Nina, né, no ano de 1980, ela estava então com 44 anos. E era na casa, na Rua Marumbi, número 5. A Rua Marumbi, ela fica ali atrás da Avenida Brasil, na rua de trás da Avenida Brasil, onde tem os apartamentos ali, né? Então aqui era uma bela de uma casa. E aqui a gente já estava então com os presentes, já tínhamos feito a entrega dos presentes. Então aqui o seu Juvelino, né, o patriarca da família, a Dona Nina, né, com o presentinho dela aqui, o José Cassiano, Ana Margarete, a Heloísa, que era uma prima irmã da família, frequentadora assídua desse núcleo familiar, a Elizabeth, do Celinho, a Bernadette e o Jefferson. Nessa época o Jefferson morava em São Paulo. Esse aqui é o Paulinho, o Paulo Teles, né, que todo mundo conhecia na Harmonia. Nessa época ele trabalhava numa usina, acho que em Porecatu. Ele trabalhava, fazia área de manutenção e ele viajava. Então, nesse momento a família estava reunida, no momento de graça, momento então para fazer a celebração desse Natal. O seu Jovelino ainda, a família, né, não tinha netos, né, ainda. Assim, a pessoa, quem não estava casado, estava se preparando para casar, né? Cantava-se então Noite Feliz, fazia as entregas dos presentes. Daí então já aguardava o momento do fechamento da noite, que era a ceia do Natal. Então nesse outro registro aqui das famosas máquinas Olympus Trip 35, né? Era o coqueluche, né? Quem queria fazer os registros e esses períodos comemorativos e festas em geral. Então essa era a máquina top do momento, né? A presença agora aqui nessa imagem aqui, então a tia Mirtz, que era a esposa do tio Vico. O tio Vico, ele foi motorista do Zapper, né? No período da obra e tudo mais e tal. E quase todas as casas, né, quer dizer, quase todas as casas tinham algum tipo de coleção. O Delta, Larousse ou o Barça, né? Era o Google daquela época. O Google daquela época era então essas coleções aqui, né? Que eram eventualmente, quer dizer, quase sempre eram procuradas para fazer trabalhos escolares, então, né? Então aqui, esse momento aqui, que a rapaziada, né, em vez de lavar a louça, ficava ali na frente tirando fotografia, né? Então se reunia então, os primos, que era o Luiz Brasil, a Valmari, que era de Santa Catarina, o Jairinho, a Bel. Então aqui na Rua Marumbi número 5, né? Não sei se dá para ver ali, Marumbi número 5. Aqui a reunião dos primos, né? Essa casa aqui era uma casa assim muito ampla, e por ser uma casa assim muito ampla, eu acho que vale a pena comentar que na época do incêndio, do nada assim apareceu um caminhão vindo lá da agronomia, trazendo refugiados do incêndio, e eles tiveram que pernoitar aqui até arranjar um outro lugar. Depois acabaram indo lá para o lado da fábrica para fazer manutenção e cuidado desses flagelados. Então eles ficaram aqui na área de serviço e um pouco aqui na varanda. Então jogaram colchões ali e esse pessoal ficou assim. Eu estou contrapondo um momento de alegria, mas estou lembrando também do momento que essa casa serviu assim para recepcionar as pessoas que estavam vindo do flagelo do incêndio de 1963. Então aqui o momento do almoço, né, a ceia, noite que passou, a noite anterior,
E aqui então o almoço, presença dos parentes, né? Aqui está o tio Gercindo, né? O tio Gercindo trabalhou durante algum tempo, trabalhou com o seu Eliomar Meira Xavier, ali na região da agronomia, né? No quilômetro 6 por ali. Esse tio Olivério, ele era de Londrina. Aqui a tia Mira, a mãe da falecida Heloísa, né? Então o Juvelino, a dona Nina e aqui as primas de Ponta Grossa. A coisa aqui estava animada, né? Então a ceia já estava rolando. Então aqui o seu Juvelino, a Bernadette, a tia Mirtes e a tia Miraci. Então era uma casa assim muito agradável, bem ampla, né? Tinha até uma lareira aqui atrás, tá vendo? E às vezes no inverno ela era frequentada, assim, essa área que era bem frequentada, né? Um comentário interessante aqui eram as bebidas, né? Nesse período, assim, até pelo próprio poder aquisitivo e, assim, a condição de fornecimento, né, dos mercados, nesse momento era mais comum, você tinha que reservar, por exemplo, que você ia comprar a bebida gasosa, você ia comprar a cerveja, porque era muito procurado, né? Então, às vezes, você podia até não encontrar. Então lá tem uma Brahma, essa aqui é uma gasosa, que era bastante comum. E hoje é muito mais comum nas mesas a presença de carnes assadas. Então nessa época era uma coisa assim um pouco mais, não que fosse sofisticada, mas não era comum. Não obstante, a Vila da Harmonia, na Fazenda Monte Alegre, ela ter assim uma semelhança com casas e comportamentos europeus. Então é interessante a gente comentar isso, porque hoje algumas pessoas acham que essas coisas eram normais. Não, elas não eram normais, eram especificamente e pontualmente nessas épocas, Natal, fim de ano, alguns aniversários e tal. É bastante comum as empresas fornecerem, assim como brinde de Natal, congelados, um Chester, um pernil, enfim, né, essas coisas. Nessa época não tinha. A coisa mais, assim historicamente, com relevância, lá na Vila Harmonia, era a presença nas mesas das cestas de Natal Amaral. E elas realmente eram cestas de vime, de palha e tal. Alguns vão lembrar, o seu Wellington Sampaio, ele era o representante para a região da Fazenda Monte Alegre das cestas de Natal Amaral. Então, os lugares que haviam a cesta de Natal Amaral eram em Curitiba e Londrina. Daí, então, o seu Hélio de Sampaio, ele com contínuo comercial, né? Ele trouxe, então, e ele fazia distribuição. Teve um ano até que ele foi muito elogiado lá no grupo dos representantes, que ele conseguiu vender mais cestas de Natal que Londrina. Sabe? Tipo assim, houve uma movimentação e é uma coisa. Essa piazada ia gritando em cima do caminhão, cesta de Natal Amaral, lá. E ele ia entregando as cestas, né? Então, tipo assim, do próximo ano, aquele que não comprou agora, né? Pensa, perdi essa, né? Mas no próximo ele já deixava marcadinho o nome com o seu Wellington. Então, daí no ano seguinte ele tinha. Normalmente elas vinham disponibilizadas assim com entre 40, 50 itens. Algumas coisas assim bem esquisitas mesmo, mas fazia parte da cesta de Natal, né? Como a gente consumir uvas ou passas, essas coisas assim, quando nós no país tropical nós temos fresca, né? Mas enfim, mas essa é a cultura e é o que a gente vivia e convivia nesse período natalino. E nessa configuração aqui, assim, 90% dos móveis, sofás e tal, eles eram adquiridos ali na Casa Paulista, do Schaffer, né? Que quem administrava era o seu Davi Hotel. Ali pertinho do bonde, ali perto da garagem do Paladino ali, né? Então ele fornecia os móveis, quer dizer, os móveis das cidades eram mais ou menos comuns. Os colchões, as camas eram Probel, os móveis eram Simo, enfim, tudo mais ou menos igual. Você entrava numa casa, tinha mais ou menos as mesmas coisas que as outras casas, né? Porque a origem do fornecimento era o mesmo, né? Então esse registro então é 1980. Algumas casas tinham alguma coisa mais chique que está atrás aqui da Margarete, que eram aqueles conjuntos da Sharp, que na época eles eram vendidos ali pelo seu Zenor de Paula. O seu Zenor de Paula, o pai da prefeita, da Rita. Contextualizando os utensílios, né, aqui nessa cozinha, esses móveis eram todo skinny, eles eram fabricados em Curitiba. Então, o que mudava de uma casa para outra é que esse que era vermelho,
na outra casa era azul, na outra era rajado e tal. Seu armário era vermelho, o fogão Daco também era vermelho, então a geladeira também era vermelha. Essas geladeiras, elas eram assim bem robustas e tal. Essas geladeiras, elas duravam aí 30 anos sem dar problema de nada. Então, você não tinha o freezer, você tinha uma geladeira e na parte superior da geladeira você tinha uma caixinha ali que fazia então os gelinhos para você pôr no uísque, pôr na limonada e tudo mais. Então aqui essa disposição nessa mesinha aqui das frutas era assim uma riqueza daquele momento, né? A gratidão de você estar festejando o Natal com frutas da época, apesar que o Natal ele sempre trazia dentro da sua contextualização as frutas secas, porque ele se reporta lá do lugar que vinha da neve e tal, e lá eles tinham que consumir, mas nós aqui consumimos também essas frutas frescas. E aqui a Margarete esperando então o seu primeiro filho. Então isso era uma composição assim padrão para as casas ali naquele momento da Vila Harmonia. Então essa foto aqui ela traz uma lembrança muito boa, no sentido assim que era a confraternização. Esse pessoal que está aqui, que era o Zé Elias, a Margarete trabalhava junto com a Lucélia na área de projetos. E não sei aonde que elas arrumavam tanto para conversar, mesmo assim então. E ele estava aqui então degustando aqui um quibe cru. Então aqui a Maria, que depois ela veio a ser comadre nossa, o José Elias, compadre nosso, né? Então tomando uma Coca-Cola. Esse pessoal era muito comportado, né? Tomar uma Coca-Cola para comer quibe cru, né? O momento de Natal é o momento de resgatar as boas memórias, fazer o resgate por fotografia ou pela conversa, pelo bate-papo, os momentos de gratidão, né? A gente quer relembrar os momentos que a gente passou, então nós reagimos através desse resgate, dessas fotografias. Como é que eram então os natais lá em Monte Alegre, na Vila Harmonia? Então, com certeza, quem é desse período também tem suas boas lembranças. E com isso, então, nós aqui do Prosa, desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um feliz e abençoado Natal. Se você tem alguma história do Natal para contar, comenta embaixo aqui, reaja aqui nos comentários. Fique conosco que a história é boa.